Vamos lá, vamos por partes. E hoje aqui comigo, o Coração das Trevas, Joseph Conrad. Antes de começar, eu queria pedir para vocês dar aquela força, seguindo o canal e deixando seu polegar para cima, aqui no cantinho, valeu? Bora lá então. O Coração das Trevas é uma obra bastante polêmica por apresentar Charles Marlowe, um homem que, em sua viagem ao coração da África, durante a colonização, descobrirá um lado sombrio do ser humano. Uma experiência que faz com que se olhe para o nosso próprio interior. Esse detalhe polemiza a imagem do próprio Conrad, até hoje, pois ele concretizou esse sonho de ser capitão de um barco e subir o rio no Congo. Território que, na época do início do século XX, ainda não tinha visto quase nada de civilização ocidental. A história relata um modelo dos piores abusos do imperialismo na época. Contudo, também é uma das mais competentes na representação de outros povos. Isso e cultura, né? O fato de Marlowe narrar essa história tão impressionante para si causa uma estranha sensação no leitor, no próprio Marlowe, como se talvez aquilo que é contado não tivesse acontecido exatamente daquele jeito, pois a percepção da identidade cultural presente na obra é ambígua, quase fantástica ou sinistra, o que tem um resultado bastante interessante para a história, já que amplia a sensação de incerteza e perigo. Mas qual seria a consequência dessa sensação de incerteza e perigo? Será que isso acontece atualmente? Vamos ver, né? A parte que analisarei é o meio do livro, e começa após a chegada ao entreposto no qual Marlowe conhece seus contratantes. Depois de algumas formalidades, Marlowe se recolhe para dar aquela dormida e continuar a viagem no dia seguinte. Tendo por hábito dormir a céu aberto do barco, ele por acaso escuta uma conversa de dois dos responsáveis pelo entreposto, que discutem a própria situação de colonizadores, comentando sobre a competição desleal de exploradores ilegais ali. É interessante que eles reclamam para si o direito de explorar o território que não habitam, não tem raízes ali, e ainda se permitem julgar severamente outros que ilegalmente estiverem ali pelo mesmo motivo, mesmo que esse julgamento que se auto-imputam seja, segundo eles mesmos, ilegal. Calma, bora arrumar essa bagunça. A grosso modo, eles estão dizendo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, senão vou descer a mão em ti, vacilão. É claro que na obra a ameaça é outra. Eles sugerem enforcar o clandestino e deixar lá pendurado, como aviso para quem quiser ver. Bem mais suave, né? Esse ato sugere que os patrões de Marlowe se consideram não só inimputáveis, sem punição qualquer, como também estão liberados de crenças morais de conduta superior, como ética, ou religião, ou filosofia, ou seja lá o que for. Isso fora o egoísmo, claro. O único perigo era representado pelas leis de uma sociedade que não está presente. E já que consciência mesmo eles não têm, eles ficam à vontade. Se acham isso já uma sacanagem, ainda não acabou. Eles ainda debocham dos pensamentos de um companheiro colonizador que pregava a função moralizante e desenvolvimentista da colonização. Sabe como é? Não se pode só roubar as riquezas, tem que civilizar, dar uma vida melhor aos selvagens que vivem lá. Não leve a mal. Podemos até ser contra essa visão de invasão e subordinação cultural, que é o que acontece ali. Mas também não dá para aceitar atitudes egoístas. Seria trocar 12 por meia dúzia. Não temos boas opções por aqui, mas é importante filtrar, a partir de uma associação com um crime culposo ou doloso. E perceber que todas as nações colonizadoras tiveram seu momento de autoglorificação e iluminação cultural, pelo qual admiravam e exaltavam suas próprias tradições, defendiam seus interesses e alienavam outras sociedades. É uma ideia até bem comum atualmente, quando encontramos alguém que diz querer conversar sobre algo, mas de antemão quer mesmo impor seu pensamento sobre nós. E até rir das nossas opiniões, como se estivéssemos falando uma grande idiotice. Enfim, algo assustador sobre a intolerância presente nos colonizadores é que Conrad era crítico a essa superioridade característica dos imperialistas, mas não via outra escolha para o desenvolvimento ou proteção daquele povo, que estava muito exposto à exploração de diversas nações mais fortes, levando a pensar nas atrocidades cometidas como inevitáveis. Essa inevitabilidade
se reflete em Marlowe, em sua indiferença, que não tendo uma ideia melhor nem condições para interferir, prefere ficar calado e seguir o fluxo. Agora, onde esse fluxo vai chegar? Isso realmente não é muito legal no herói da história, não. Mas é assim que é, e convenhamos, acontece. Marlowe aparenta não estar nem aí, um acomodado, não se importando com os interesses ou a índole de seus contratantes. Em outras palavras, está ali pelo serviço, pela grana, pela aventura também. Não posso omitir que ele é um tanto jovem e inexperiente, o que terá peso mais à frente. Então, algo chama sua atenção. Marlowe fica surpreso com a atitude de Curtis, que terá de resgatar do meio da floresta. Curtis, sem motivo aparente, retorna à floresta logo após ter chegado de uma expedição. Só para vocês terem uma ideia do porquê dessa surpresa de Marlowe, ele vai demorar 2 meses subindo o rio até encontrar Curtis. Viagem a qual me deterei a partir de agora, o que reforçará ainda mais o questionamento sobre os motivos de Curtis e de tabela ainda revelará as dificuldades da empreitada colonizadora. Atenção que durante a viagem se apresentam também os motivos para o pensamento sobre preconceito, pois são as experiências de um europeu que serão apresentados, seu ponto de vista, isso frente à violência que é a colonização. Logo no começo da viagem, as impressões do nosso herói já não são muito atraentes. As trevas da selva são recorrentes em toda a viagem. Estão por toda parte, sendo motivo de estranhamento, medo e ameaça constante, pois na selva tudo mata, até as formigas, sem exagero. Mas o que mais impressiona é a sensação constante de vida nas trevas, ainda que no silêncio, o que fazendo pensar na floresta como um monstro à espreita, que deixa os invasores se aprofundarem em seu interior por uma intenção desconhecida, e com certeza nem um pouco amigável. E isso também acaba se refletindo sobre os negros do barco, que são nativos e têm comportamentos, segundo Marlowe, ridículos, inesperados e até assustadores. Para ele, ver aqueles homens como humanos era difícil, mas não conseguia deixar também de admitir um parentesco, até uma inclinação àquele comportamento selvagem. Algo que poderia despertar em si naquela circunstância a qualquer momento. Era difícil descrever o porquê de seus comportamentos, daqueles uivos, pulos e rodopios, fazendo horríveis caretas. Não parece tão estranho. Era só ignorar e deixar os caras curtir o barato deles. Ei, não estamos falando de uma festa aqui, mas de outros tempos, de uma situação hostil, em terreno desconhecido no qual adentravam, sendo Marlowe o responsável, já que era o capitão daquele barco. Caraca, então é como caminhar e levar todo mundo em direção à possível morte. E era por isso que eles uivavam, pulavam e rodopiavam. Tá, então se a situação é tão tensa, por que eles não se aquietam, usam a cabeça e param de chamar a atenção desnecessária? Esse é o ponto, porque são de outra cultura. Aquela atitude era anormal. Para eles, é condizente. Contudo, é até precipitado pensar que eles estão, por exemplo, com medo ao agir assim. E por que eles agiram assim? Vai saber. A percepção de uma cultura diferente aqui é tratada sem falso humanismo, distante do politicamente correto. É vista com temor, pela ignorância de Marlowe, tanto das crenças quanto dos conhecimentos daquele povo, algo tão distinto que parece de outra espécie, embora ele saiba que se trata de algo humano. É interessante pontuar a percepção de Marlowe sobre sua própria condição. Ele comenta que é fácil julgar, e sem deixar de lado o orgulho, responde: claro que um tolo, com seu medo absoluto e nobres sentimentos, está sempre a salvo. Traduzindo, é fácil dizer que vai se manter corajoso e inocente à distância de tudo. Enfim, essa era a rotina. 2 meses enfiados nesse clima, em um barco remendado, ameaçando encalhar, a caldeira explodir, os canibais se revoltarem. Volta. Canibais. Detalhe interessante que esqueci de mencionar. Havia canibais entre os tripulantes. E não eram poucos. Agora, imagine a pior situação que poderia acontecer. E não é que vai faltar comida? Mas calma, já chegaremos lá.
O auxiliar de Marlon avisa que seria perigoso continuar a navegação sem cautela a partir do ponto onde estavam. Por isso eles deviam esperar até o dia seguinte. E quando amanhece, a manhã vem carregada com uma névoa densa e com um barulho de vozes constantes, diversas, cercando o barco. E gritos ameaçadores estouram de repente e param, voltando tudo para o silêncio. Como prosseguir a partir de então? O silêncio passa a ser ameaçador também justamente por conta do grito que o precedeu, o que faz pensar que aqueles ocultos na neblina aguardam friamente, têm uma intenção, ou pelo menos é o que leva a pensar. Isso desperta confusão, pois até então os nativos eram selvagens. Como podem agir calculadamente? É o mesmo monstro, a mesma selva, mas agora ela volta sua atenção a eles. Ou não? A confusão é tamanha que Marlon indica que o grito veio da névoa e de todos os lados ao mesmo tempo, o que faz os tripulantes agirem carregando suas armas, o que não adianta de nada, já que atirariam a esmo. Então alguém fala: seremos massacrados. Tudo o que se quer nessa hora, alguém para tranquilizar. Quando a atenção de todos estava voltada para o que vinha de fora, um jovem negro alto e forte, com narinas ferozes, aparece ao lado de Marlon. Ele não se comunica direito, não conhece a língua, mas se faz entender muito bem. Diz que quer pegar eles, que quer comer eles. E é nessa hora que Marlon se dá conta que a situação é extremamente incompreensível, pois a comida já era escassa há muito tempo, o que reforça a sensação de perigo. Ele reflete sobre a fome. Nenhum medo pode se interpor à fome, nenhuma paciência é capaz de esgotá-la. Repulsa simplesmente não existe onde existe fome. E quanto à superstição, crenças, o que mais vocês possam chamar de princípios, são menos que palha lançada ao vento. Vocês não têm noção da diabrura da fome prolongada, sua deprimente e exasperante ferocidade. Bem, eu a conheço. Então por que, em nome de todos os demônios torturantes da fome, eles não partiam para cima de nós? Eles eram 30 contra 5 e se empanturravam de uma vez. Ainda hoje me espanta quando paro para pensar sobre aquilo. Dentro dessa perspectiva, percebe-se a atitude preconceituosa de Marlon. Isso já que ele deixa uma qualidade dos canibais, o equilíbrio, ser suplantada pela ideia de selvageria presente na ideia de canibalismo. Equilíbrio que considera irracional pela fome que sentem, marcando a dificuldade de reconhecimento do valor do outro, o que o coloca numa situação mais ameaçadora, quando na verdade deveria ser reconfortante, por indicar um aliado, valoroso até para a circunstância. Bom, como ele conta a história, dá para perceber que ele sobreviveu a tudo isso. Quanto a mim, opto por ficar até aqui nessa cena pela forte impressão que ela teve sobre Marlon. No final, não se sabe se o seu julgamento sofreu mais influência da circunstância ou de seu juízo mesmo. Mas é evidente sua incompreensão do ocorrido, sua lógica ocidental, que removeu completamente o canibalismo dos valores ditos civilizados e evoluídos, foi, por assim dizer, humilhada. Isso no mesmo momento que o canibal demonstra até certa ignorância, já que provavelmente morreria se fosse lá pegar eles. A natureza inexplicável das ações dos canibais e o fundamento questionável da civilização ocidental encerram essa passagem envolta na ironia da brancura cega do nevoeiro, mostrando que o perigo mesmo está onde acreditamos conhecer e ter controle. Depois, Marlon ainda tem um pensamento louvável, que remete a toda a dificuldade que sofrera ali e principalmente a dificuldade de lidar com outras culturas. Ele diz: o homem vive da mesma forma que sonha, sozinho. Um pensamento que descreve muito bem a ideia de solidão do indivíduo. Mas isso não justifica o preconceito dele. Com certeza não. Mas se deve ter cuidado para não cometer o mesmo erro de Marlon, para com o canibal. O julgamento precipitado, pois, embora agisse irracionalmente, ainda tinha a capacidade de ser mais virtuoso, equilibrado pela experiência. Aqui estão todos vocês, cada um amarrado a 2 bons endereços, como uns cascos de navio com 2 âncoras.
um açougueiro logo na esquina, um policial próximo da outra, desejos excelentes e temperatura normal. Viram? Normal ao longo do ano todo. E mesmo assim vocês dizem, absurdo! Absurdo que se dane. Isso marca o sofrimento e a revolta de Marlon, ao se sentir julgado por aqueles em paz e distante de tudo. Em paz porque ele não é interrompido pelos que o escutam. Ele se queixa porque ele mesmo se condena. Os acontecimentos ali pesam na sua consciência por vergonha. Como assim vergonha? Num instante extremo, um canibal, o símbolo maior de selvageria, melhor, barbárie para o Ocidente, demonstra ter o que os europeus não tiveram durante toda a história humana: equilíbrio. Esse pensamento é o que torna a escrita de Conrad tão interessante. E esse desafio, essa pressão até o limite no que ele considera ser um julgar justo. O barbarismo ou selvageria não é restrito a povos ou territórios. E, ironicamente, está mais evidente nos dois imperialistas patrões de Marlon, que promove a exploração e observa a floresta sombria e assustadora de longe. Eles são os mais assustadores. Eles têm o coração das trevas. Ainda tem muito mais, mas fica para um outro vídeo, ou para o livro em si. Então, se está curioso, procure o livro. Mas antes, deixa um like, um comentário e se inscreva no canal. Ah, e se está interessado em como trabalhar essa análise numa redação para o Enem, entra nos meus vídeos no meu Instagram, beleza? Um abraço e até!